Oi, gente, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto Libras, o que eu tenho com isso. Vamos conversar com Jennifer Velt. Ela é da Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, Congregação de Camaipi. É intérprete de Libras, graduada em Serviço Social, também com uma pós-graduação nessa área, especialista em Ensino, Tradução e Interpretação de Libras, mestranda em Educação Bilíngue para Surdos. O assunto a ser tratado hoje diz respeito a Libras, mas num sentido, ela vai falar um pouco sobre isso, sobre Libras, a atuação dela com isso, e nós também vamos refletir a respeito da pessoa surda, né? Tivemos que gravar o vídeo em 2 vezes, porque ficou muito grande o primeiro, o assunto ficou muito bom, muito gostoso de tratar e a gente ficou conversando, né? Nessa primeira parte, ela vai falar o que faz o intérprete de Libras, qual o termo correto de a gente chamar Libras, as Libras. Então ela vai explicar pra gente direitinho. Vamos passear entre a diferença, vamos passear na diferença entre língua e linguagem, e ela vai dizer qual dos dois se encaixa Libras. Fique atento, porque depois ela vai falar no segundo vídeo sobre o cristão atuando nessa esfera. Mas ainda nesse primeiro vídeo você vai se entender como empático. Você vai ter empatia a respeito dessa questão. Fica ligadinho. Continua aí com a gente e assista a segunda parte, tá bom? Eu quero te amar, estar bem junto a ti e mostrar o quanto eu te quero bem. Vou na alegria ou na dor, ao teu lado sempre estar, vivendo só amor. Galera, povo bonito de Deus, hoje eu tô aqui com a Jennifer Velt. Ela é intérprete de Libras e vai falar pra gente um pouquinho dessa profissão maravilhosa. Eu aprendi a amar, principalmente por causa dela, né? Ver a paixão dela com isso, ela não sabe disso, tá sabendo em primeira mão, mas por causa dela eu aprendi a amar de tanto ver a paixão dela por esse tema. Vou passar a palavra para ela, ela vai falar com você agora. Tudo bom, Jennifer? Tudo bem, Tamara. Não sabia mesmo Tá que você vendo? pensava isso. Tá vendo como a gente perfuma sem saber como ou quem, né? É verdade. E, assim, é uma profissão que realmente tem crescido muito, né, nos últimos anos. Essa profissão tem crescido bastante. E nem eu imaginava que teria essa profissão, né? Não tinha nenhum contato com surdo, não tenho familiar surdo. Então, eu creio que foi Deus mesmo que colocou essa profissão na minha vida. E quando eu vou pensar assim para trás, eu penso assim, não tinha nenhuma conexão, nada para eu me tornar intérprete de Libras. Foi realmente Deus que colocou isso na minha vida. Amém. Para quem não sabe, Jennifer é minha prima, né? Casada com meu primo. Por isso que eu conheci Libras dessa maneira. Apesar de que minha cunhada também tem um irmão que é deficiente auditivo, né? Minha cunhada agora tá aprendendo também. E eu tive uma amiga de faculdade que já trabalhava com isso, né? Uma colegona lá. A gente passou a faculdade toda junta, mas assim, com essa tua paixão, né? Eu aprendi a amar também, porque até então, antes, para mim, era algo meio distante, né? E aí, assim, já que a gente começou a falar sobre Libras, né? E o pessoal, de repente, não sabe exatamente o que é, você está falando que está havendo agora muita procura com relação à profissão. Explica para a gente, então, o que é. Realmente a procura, né, está muito grande, né? Hoje em dia eu costumo falar assim, o intérprete de Libras, ele pode não ficar rico,
mas ele sempre vai ter emprego, porque é um campo que está em constante, né, crescimento. Por quê? Né, a Libras, ela foi regulamentada no ano de 2002, é muito recente, né, essa lei é muito recente, e o decreto veio só a partir de 2005. Então, assim, né, tudo muito novo. E a partir disso tudo, né, que foi visto como a língua, o meio de expressão legal da comunidade surda, passou a garantir a obrigatoriedade, né, nas escolas, que o surdo ele passa a ter direito a ter o intérprete de Libras nas escolas, nas universidades. E o intérprete de Libras, ele, quem é, né? O que faz esse profissional? Ele é o intérprete, é o profissional que vai passar de uma língua fonte, né, que no caso é o português, e ele vai estar passando para a língua alvo, que é a Libras. Ou vice-versa, né, que a gente chama de versão voz. Que no caso, se for uma palestrante, a pessoa estiver falando em português, eu vou estar transmitindo da língua fonte português, da língua alvo, né, que é a Libras. Mas se for o surdo que for o palestrante, né, o surdo está lá na frente sendo palestrante, que é o que muitos intérpretes tremem na base, né, nessa hora. Aí eu vou estar com o microfone na mão, né, fazendo o discurso do surdo, né? Vou estar sendo a voz dele naquele momento, né? E muitas pessoas até tremem na base nessa hora, porque quando eu estou ali fazendo em Libras, né, acaba sendo um público mais restrito, não é todo mundo que está entendendo o que eu estou fazendo, né? Agora, quando eu passo para a versão voz, né, inclusive nós temos até pastores surdos que pregam em Libras, e a gente precisa fazer a versão voz, né? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? A gente treme, mas fica mais nervoso. Exatamente, a minha voz. É um bom português também, né? Porque todo mundo ouvindo, né? Você está discursando. Exatamente. E a importância também, assim, de eu adequar o vocabulário ao momento, né? Ao contexto. Né? Se for, por exemplo, se for um contexto de igreja, né? Como eu citei, eu preciso conhecer alguns termos bíblicos, né? Para saber o que o surdo vai se referir. Se for qualquer assunto, né? O ideal é que exista uma conversa prévia, né? Que eu já saiba o tema anteriormente para que isso possa acontecer, né? E assim, como o surdo tem se colocado, hoje em dia nós temos surdos, eles estão entrando na universidade, nós já temos surdos doutores, existem já surdos que já têm doutorado, né? Então eles já estão indo a muitos lugares oferecer cursos, né? Dar palestras, e aí acaba sendo mais necessário o intérprete de Libras, porque durante muitos anos os surdos eles ficaram o quê? Eles ficaram trancafiados, né? Eles eram tidos como a vergonha da família. Eles eram, né? Todo mundo tinha pena. Muitos não saíam para estudar, né? A gente vê que lá atrás, né? Só quem tinha condição financeira que tinha acesso à educação. E falando da pessoa com deficiência, a situação piora mais ainda, né? Então, assim, os surdos não tinham acesso à educação, mas hoje em dia não. Hoje em dia já existem surdos que são, não, os surdos são capazes, né? Nós não podemos olhar sempre para eles com aquele olhar de pena, né? De coitados. E assim, ainda existe muito para eles conquistarem, né? Porque isso que eu estou falando de surdos doutores ainda é uma minoria. A gente vê que a grande oferta de trabalho é para quê? É para serviços gerais, né? Que também é uma profissão importante, né? É uma profissão importante, mas acaba que assim, as opções deles são poucas opções. Acaba restringindo. Né? Acaba restringindo, exatamente. Assim, né? Como eu falei antes, eles eram o quê? Eram tidos como eles têm vergonha, a família tinha vergonha, prendia eles dentro de casa, né? E hoje não. As escolas não eram preparadas para atender, né? Sim, as escolas não tinham, né, intérprete de Libras. Eu conheço, inclusive, uma assistente social que ela é surda e ela fez a faculdade dela inteira só fazendo a leitura labial, entendeu? Que é extremamente difícil, né? A gente pensa assim, ele faz a leitura labial, é uma coisa fácil, mas é extremamente difícil.
a gente vê que até tem programas de futebol que eles tentam, né, descobrir o que o árbitro está falando ali na hora do jogo, eles tentam fazer isso. Se a pessoa tiver bigode, né, barba, atrapalha, né? Tem pessoas que falam com a boca um pouco fechada, né? Tem pessoas que não articulam muito. E assim, né, a gente vê que não é todo surdo que consegue fazer isso. Mesmo os que conseguem, que eles provavelmente fizeram fonoaudiologia por muitos anos, mesmo assim não é natural. Não é uma coisa assim tão natural, né? A leitura labial. Então, assim, o intérprete, né, ele tem sido cada vez mais requisitado. Eu até costumo falar assim, que existem surdos muito mais capazes do que eu. Costumo falar assim, tem uma amiga minha que ela sabe surfar, ela dirige super bem. Surdos dirigem, os surdos dirigem. Eu já andei de carro com surdo, já andei de moto com surdo. De moto eu fiquei com medo porque eu tenho medo de moto mesmo, não por ser surdo. Então, assim, eu não tenho nem ideia nem como sobe numa prancha para poder surfar, né? Então, os surdos são tão capazes ou mais capazes como qualquer ser humano são em determinadas áreas, né? Então, Acaba que acho assim, quem acaba limitando somos nós mesmos, né? Eles não. sim, somos nós mesmos. E assim, e a família, mas eu também não culpo totalmente a família, porque quando nasce uma criança surda, né, a família ela tá como? Ela tá totalmente despreparada. Ela não recebe nenhuma informação no hospital, né? Para onde eu devo ir com o meu filho surdo? O que eu devo fazer? Né? Muitos, inclusive, nem aceitam que não querem que o filho aprenda a língua de sinais, porque querem normalizar o seu filho, querem ver como seu filho como, né, como normal, enquanto que o aprendizado da língua de sinais vai favorecer muito mais o desenvolvimento, né? Existem surdos que só aprendem Libras com 18, 20 anos. E ficou uma lacuna, né? Ficou uma lacuna porque existe um período de aprendizagem que é melhor, né? E a gente vê que a língua é fundamental em tudo, né? A língua é o nosso sistema de comunicação. A língua, através da língua que eu soube que a mesa é mesa, que a minha mãe é minha mãe. O sentido da vida vem através da língua, né? Vem através da comunicação, né? De uma forma mais abrangente. Então, fica uma lacuna muito grande. E assim, mas só que os pais também, como eu falei, eles saem do hospital e eles não sabem que existe o curso de Libras. Aonde que tem o curso de Libras? Eu coloco meu filho no fonoaudiólogo, eu faço o implante coclear, né? Mas o Muitos. quê? O, o implante coclear é o quê, né? É o implante. Porque assim, é um implante, né, que coloca através da cóclea, que não são todos os surdos que podem fazer, né? É claro que um otorrino pode explicar melhor do que eu, né? Assim, resumindo, mas o surdo ele tem que ter algum resquício de audição para poder fazer esse implante coclear. E muitas das vezes isso acaba sendo estimulado porque o custo é muito alto, né? Então, assim, às vezes por uma questão financeira se estimulam a fazer o implante coclear, né? Não sei se você já viu, mas existe, assim, até na televisão, eles colocam, né? Falam que é o ouvido biônico, né? E eles colocam, assim, falando isso, mas eles não focam na língua de sinais. Entendeu? Isso, assim, eu Eles creio querem que vender o essa é uma... produto. Exatamente. Né? Enquanto que existe toda uma preparação, existe um período certo que tem que fazer. Eu conheço um surdo que ele já fez na adolescência. Ele teve graves sequelas. Eu creio que isso a família já tinha que sair do hospital já com essa informação. Muitos surdos saem do hospital. Tem amigos meus que a mãe só foi descobrir que era surdo com 1 ano de idade, né? Já muito depois. Hoje já tem o teste da orelhinha, né? Já avançamos nesse sentido, mas ainda existe uma falta de informação muito grande, né? E muitas das vezes o preconceito
vem por isso, realmente a falta de informação. Né? Então, assim, o intérprete de Libras, ele vai estar passando de uma língua para outra, mas ele é muito mais do que isso. Entendeu? O intérprete, ele vai estar ali, eu sempre falo que toda língua, ela envolve o quê? Ela envolve culturas, né? Você vai estar transitando entre duas culturas, né? Às vezes a gente vê uma piada no inglês. Para a gente não faz o mínimo sentido, não tem a mínima graça. Por quê? Combina com o estilo de vida que as pessoas vivem ali naquele lugar, né? Então, assim, as piadas, toda essa questão familiar, tudo isso vai interferir, né? Então, o intérprete a questão do português, né? Como eu falei, eu preciso saber qual é o contexto que eu estou inserido, se eu uso um discurso mais formal, mais informal. Eu conheço os termos que vão... Às vezes existem termos que são técnicos daquela área. Então, são muitas questões. Você está falando aí, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Por exemplo, quando você falou que pode haver um surdo, né? E aí você tem que fazer o discurso, né? Eu não tinha pensado por essa perspectiva, achei fantástico. E essa questão de você transitar naquilo que a pessoa está, no contexto que a pessoa está falando. Se for biblicamente, você tem que conhecer, termo técnico, você tem que conhecer. Gente, muito legal. Está ampliando, assim, em poucos minutos que a gente está conversando, já ampliou muito aquilo que eu achava que era. E esse é o nosso objetivo mesmo, né? Trazer esclarecimento e ampliar a visão sobre as coisas. Né? Já conseguiu fazer isso comigo, então objetivo cumprido até aqui. Tá? Mas você falou aí sobre comunicação, você citou a Libras, então eu quero te perguntar, qual é o termo correto a chamar? É língua, é linguagem, como é que chama? Ainda existe muita confusão, né, com relação ao termo, e assim, a gente vai ver que a linguagem, né? Linguagem de sinais, língua. A gente vai ver que a linguagem é um meio de comunicação, né? A capacidade que nós temos de quê? De transmitir as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? E não só os seres humanos. A gente vê que os animais, eles também exercem um tipo de linguagem, né? Os animais, eles se comunicam, né? Os animais se comunicam. E a gente pode ver também que a linguagem, né, ela pode ser verbal ou não verbal, através também da pintura, da dança, da arte, né? São formas de linguagem. Já a língua, não, né? A gente vai ver que a língua é um sistema de comunicação que possui um código verbal com regras gramaticais, né? O cachorro está se comunicando, está latindo. Qual é a regra que ele teve ali? Sujeito, né? Sujeito, verbo, predicado. Né? Então, a gente vê assim que a Libras, né, ela é uma língua e ela vem lutando por ter esse espaço de língua. Né? Ela tem todas as regras gramaticais, tem os níveis linguísticos, tem a sintaxe, a gramática, toda essa questão mesmo linguística, né? Gente. Tendo essa diferença da linguagem. E até... E assim, até algumas pessoas me perguntam se a Libras é universal, né? E quando eu digo que não é, as pessoas ficam frustradas. Quando eu falo assim, aí as pessoas falam assim, poxa, então se eu for nos Estados Unidos e tiver surdos lá, não vou poder se comunicar com eles, as pessoas ficam tristes. Só que eu falo assim, gente, é triste, só que isso acontece com qualquer língua. E se a Libras fosse universal, ela perde completamente o status de uma língua. Né? Por quê? Como eu falei, né? Uma outra língua, né? Uma outra língua tem outra cultura, né? Uma outra língua tem outras regras. Então, assim, seria mais fácil? Seria, mas não seria uma língua, né? Que a comunidade surda vem tanto brigando, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos é a ASL, né? Que é um termo em inglês que significa Língua de Sinais Americana.
A França é a língua de sinais francesa. E Libras? E até assim, Libras, né? Língua brasileira de sinais, exatamente. Por isso que não teria nem como até pelo nome. Pois é, assim, até de um estado para o outro também existem as regionalidades, existem as variações linguísticas, que é o sotaque, né? É o famoso sotaque, que assim, que eu vou até entender de repente pelo contexto, mas pode ser que eu não entenda algum sinal, né? Pode ser que eu não entenda algum sinal. Tipo quando a gente chama aipim, macaxeira, assim, essas regionalidades, tangerina Sim, e o bergamota. sim, exatamente. Ó, vou te dar um exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente faz o sinal de família assim, né? Com essa configuração de mão. Já lá em Santa Catarina, eles já fazem com essa configuração de mão, que tem o mesmo movimento, mas poderia ser outro movimento também, né? Então, da mesma forma também, por exemplo, os surdos que são mais velhos, às vezes eles usam algum sinal que eu também não conheço, porque os surdos mais novos já não usam mais aquele sinal, né? Porque a língua é viva, né? A gente vai vendo, assim como o português, né? A língua vai se modificando, né? Então, assim, Igual, só para a gente contextualizar para o pessoal, é a mesma coisa quando a gente fala gíria antiga e agora, né? O pessoal antigamente falava, pô, muito bacana. Hoje em dia é muito maneiro. Não, maneiro já passou, né? Agora como é que é? Nem sei mais. Já está na época dos meus filhos. pois é. Então, não sei, eu sou da época do maneiro, né? Então, está atualizando nesse sentido, né? E Libras também. Poxa, caramba, legal, hein? Então, por isso, assim, eu acredito que todas as profissões, né? Mas, assim, eu falo pela minha, que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre tem que estar aprendendo, porque vão sendo, né, criados sinais novos. A gente vê, por exemplo, nunca te teve um surdo, tá? Tô dando só um exemplo. Nunca teve um surdo na faculdade de arquitetura. Agora tem um surdo na faculdade de arquitetura. Então, quais são eu vou ter que os sinais mais recorrentes, que as palavras mais recorrentes que eles falam, que se eu fizer a datilologia de tudo, eu não vou conseguir acompanhar o discurso. O professor já vai estar lá na frente, eu ainda vou estar aqui atrás ainda fazendo a interpretação. Então, E eu se não você posso não fazer. souber a palavra, faz o quê? Faz Então, o geralmente, olha, é uma das estratégias do intérprete, né? Que ou a gente assim, ou a gente omite o sinal naquela hora e vê se no final da frase, né, do contexto, se eu vou captar qual era o significado, né? Porque tem gente que fala uma palavra, mas logo depois a pessoa vai dar o significado daquilo ali, né? Então eu posso omitir e falar mais para frente, ou então depende muito do momento. Existem muitas questões delicadas de decisão para o intérprete, né? Eu falo assim, se for, por exemplo, eu trabalho na sala de aula, então eu trabalho numa faculdade. Existem muitas palavras que eu não sei o significado. Se o professor, né? O professor, ele também tem que estar ciente que a sala de aula dele é diferente se ele possui alunos surdos, né? Existem duas línguas ali em andamento. Então, assim, eu preciso interromper o professor, né? Depende muito da dinâmica do professor. E perguntar para ele o significado daquela palavra, né? Agora, se for, por exemplo, num culto, eu não posso interromper o pastor, né? Eu não posso interromper, eu posso. Mas da mesma forma que nós também, ouvintes, não entendemos todas as palavras, né? Eu posso também guardar aquela palavra. Olha, posso fazer, vamos dizer uma palavra fácil, lápis. Eu não sei o que é um lápis. Eu vou fazer para ele, Lapis. O que é isso? Eu não sei. Guarda essa palavra para a gente pesquisar depois, ou falar para o palestrante, porque, né, como eu falei, com nós ouvintes, a gente também não sabe o significado de tudo, né? A gente tenta entender pelo contexto, ou a gente vai pesquisar a palavra depois.
Mas o ideal, né, como eu falo, o ideal é a gente também estar sempre lendo, né, estar sempre buscando, né? Por exemplo, eu interpreto o mesmo curso sempre, né? Eu interpreto na faculdade de pedagogia. Então, alguns termos para mim já são bem utilizados, né? Mas existem amigos meus que trabalham em universidade, que eles vão para a faculdade de educação física. Daqui a pouco eles estão na letras, daqui a pouco eles estão na medicina, né? Já é um pouco mais complicado ter que se ambientar com todos aqueles sinais, né? E o ideal também é que o intérprete esteja sempre em contato com o professor, né? Que ele tenha acesso aos textos da disciplina, que ele tenha um bom relacionamento com o professor também, quando for em sala de aula. Acaba que o intérprete vai saindo formado um pouquinho em cada coisa, né? Porque tá ali Pois é, aulas. Tem coisa que eu fico assim, gente, eu aprendi isso ali. E é por isso que eu gosto também, né? Eu gosto muito de trabalhar no ensino superior por causa disso, porque são sempre assuntos novos, né? Teve uma vez que teve um assunto, assim, eu não sei qual foi, não lembro qual foi o assunto, de política. Não sei se foi do Gilmar Mendes, alguma coisa que alguém fez. E isso foi no domingo, né? Que eles estavam divulgando essa notícia. E eu não tinha entendido direito do que se tratava. Aí estava eu, né, tendo que acordar no dia seguinte cedo. Eu falei, Vitor, calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que o professor vai falar desse assunto amanhã. Porque eles sempre falam em faculdade, né? E era um professor de antropologia que sempre falava dos assuntos atuais. Eu falei, calma aí, deixa eu ler, senão eu vou ficar completamente perdida amanhã. Né? Então, a gente tem que ficar ligado também. A gente facilita muito quando a gente já sabe o assunto, né? O assunto que está acontecendo, os assuntos atuais, para a gente poder passar isso. Você está falando aí que precisa, né, estar atualizado, é bom que esteja sempre estudando, né, tal. Me diz, qual é a diferença, então, entre intérprete de Libras e tradutor? Porque, assim, parece que vocês não são professores, isso eu sei, mas trabalham como se fosse. Porque está sempre, já que a língua é viva, vocês têm que estar nessa rotatividade junto com a língua, né? E então qual é a diferença entre intérprete e tradutor? Tradução e interpretação dessa língua. Então, a gente vai ver que, assim, parece igual, né? À primeira vista, assim, parece igual, mas é completamente diferente. Porque a tradução, ela sempre vai envolver uma língua escrita, né? Então, por exemplo, saiu uma nova portaria e nós precisamos passar essa portaria para Libras. Então, eu recebi o documento escrito, né? Muitas das vezes a gente faz isso e eu vou filmar aquela portaria, uma lei nova que saiu aí, que precisa ser gravada em Libras. Então, eu recebi a lei em escrito, eu vou ter tempo para eu poder o quê? Ler quantas vezes eu quiser, pesquisar o significado das palavras. A gente costuma fazer glosa, né? Que a gente diz que eu escrevo em língua de sinais, eu escrevo como eu faria aquilo ali nos sinais. Eu tenho tempo de perguntar para um colega meu como eu faria, né? E a gente costuma fazer o quê? Isso pode ser também uma letra de música, tá? Pode ser também coisas assim, intérpretes que gravam música. E aí a gente até costuma falar assim, que até os jornalistas usam também, né? Nesse caso de uma gravação, que a gente usa muito a tradução para fazer gravação. Tem o teleprompter, né? Que a gente fala que vai subindo, né, as letrinhas e a pessoa vai lendo. Né? A gente fala assim, mas não parece que a pessoa está lendo, porque a câmera fica exatamente onde estão as letrinhas. Uhum. Mas os jornalistas, eles estão lendo, né? É muita coisa para eles falarem de cabeça. Então, a tradução, ela vai sempre envolver uma língua escrita e eu vou ter tempo de pesquisar. A interpretação, não. A interpretação acontece simultaneamente. Eu estou ouvindo a pessoa falar, eu tenho que pensar rápido em quais seriam os sinais equivalentes, quais os sinais que combinam, se tem um sinal que seria igual, se tem qual o sinal que se aproxima mais, e eu já tenho que passar na hora. Eu não tenho tempo de pesquisar,
não tenho tempo de ver com o meu amigo, né? Geralmente o intérprete trabalha em dupla e geralmente o amigo está até ali, né? Para poder dar um apoio. Mas só que é tudo muito rápido que acontece na interpretação, né? Então, são dois processos diferentes, né? A tradução e a interpretação. A tradução eu já vou ter mais esse tempo. E aí até algumas pessoas podem falar assim, então a tradução é melhor. Acho que algumas pessoas podem falar isso. Depende, entendeu? Porque eu já trabalhei das duas formas e, particularmente, eu prefiro a interpretação. Para mim é mais dinâmica, porque o tradutor ele trabalha praticamente sozinho, né? Até trabalha junto com alguém ali, podendo tirar suas dúvidas, mas a sala de aula é muito mais dinâmica, né? Você aprende mais coisas, você tem contato com as pessoas, né? Mas existem muitas pessoas que preferem a tradução também, né? Eu posso estar trabalhando. Por que tem que... Desculpa te cortar, pode terminar que eu faço depois a pergunta. Não, pode falar, acho que era só isso mesmo. Por que tem que trabalhar em dupla? Eu pensei até em falar isso mesmo. Quando eu já trabalhei em escola, né? Eu já trabalhei no segundo e no terceiro ano, o que foi bem diferente para mim, porque eu comecei trabalhando com surdos adultos, né? Eu trabalhei alguns anos com surdos adultos e depois eu fui para uma escola. Foi totalmente diferente, né? Totalmente. Os surdos, a gente vê que os surdos adultos, mal ou bem, mesmo que seja com lacunas, eles possuem já um sistema de comunicação. Eles já existem a sua forma de se comunicar, mesmo que não seja a gramática culta, né? Como a gente diz. A criança não. Por quê? 95% dos surdos, eles nascem em família de ouvintes. Então, grande parte da família não sabe Libras. Muitos chegam na escola como? Sem língua. Né? E a gente diz até que o intérprete é um pouco também professor, porque você vai interpretar o quê? Se a criança não sabe aquela língua. Você né? vai ensinar a língua à criança. Olha, era bastante complicado. Eu tentava de tudo. Eu usava canetinha, lápis de cor, entendeu? Tem que desenhar, por exemplo? Péssima. Você usou o recurso de é uma boa. É uma boa, só que o meu desenhando sou péssima, né? Mas é uma boa estratégia também, desenhar. Também é uma boa estratégia. Eu tentava usar mais objetos. Então, assim, é muito complicado a criança ela aprender a L1 dela, né? A primeira língua dela, junto com a L2. Né? Porque, por exemplo, se eu entro num curso de inglês, eu já tenho a minha língua. Tem uma base, né? Eu já tenho uma base. Agora, eu já sei o que é um sujeito, então eu sei, de repente, que o sujeito vai mudar de lugar em outra língua. O verbo vai mudar de lugar, mas eu já sei o que significa sujeito, eu já sei o que significa verbo. Né? Então, tem toda essa questão. Só que, numa escola de segundo, terceiro ano, a complexidade do assunto é muito menor do que no ensino superior. Né? Então, assim, na escola eu trabalhei sozinha, né? Não trabalhei em dupla. Trabalhei sozinha, porque a criança fica muito tempo copiando do quadro, né? A gente sabe disso. Precisa trabalhar em dupla? Isso, eu vou chegar lá.